Hoje eu vou falar sobre a criança de cada signo. Isso eu estou analisando sob o ponto de vista do Sol, né? Então, a criança que nasceu com o Sol em Leão, com o Sol em Virgem, não sob todo o contexto do mapa. Então, de repente, se você não se identificar, né? A criança não se identificar, ou a mãe também, ou o pai que estiver assistindo esse vídeo não se identificar, convém ver o mapa, porque às vezes uma pessoa tem um signo solar, porém tem outro signo muito mais presente no mapa do que o signo solar, né? Então, vamos supor, a pessoa pode ser virginiana como eu, mas tem um monte de outros planetas posicionados em Leão. Ela vai ter um lado leonino que vai descaracterizar aquelas características tão marcantes, às vezes, de Virgem. Então, vamos lá. Primeiro signo, criança de Áries. É uma criança extremamente impetuosa, com uma energia muito forte, difícil de segurar, difícil de educar, difícil de controlar. O signo de Áries, quando é criança, ele tem essa energia muito forte do fazer, do agir. Então é uma criança que você tem que colocar para fazer atividade física. Não deixe a criança de Áries em casa quieta. Ela precisa estar fazendo coisa. Você vai reparar que a criança de Áries, puro, sangue, ela vai estar querendo o tempo inteiro mexer numa coisa. É aquela criança que você não pode deixar um minuto, porque senão ela já está pegando no negócio, já está enfiando o dedo na tomada, ela não para. Porque ela tem que estar fazendo. É a energia de Marte, né, que é o regente de Áries. Então vai querendo sempre agir. Então essas crianças elas devem gastar essa energia, então fazer esporte, fazer atividade física e ao mesmo tempo fazer com que essa criança entenda também a necessidade de ficar um pouco mais tranquila, porque se você der também vazão para o tempo inteiro ficar mil, o tempo inteiro ficar agitada, pode crescer um adulto assim tão agitado, né, tão, digamos assim, impulsivo, né? O posicionamento em Áries, né, de uma criança em Áries, faz com que a criança fique muitas vezes, ela vai e faz, ela não pensa. Depois que ela vai fazer, que ela fez uma coisa, que ela fala, nossa, eu fiz aquilo, ah tá, não, minha mãe já tinha me avisado que eu não podia dar um tapa na cara daquela criança, entendeu? Então, a criança com ascendente em Áries, ela exige aí um esforço a mais dos pais, no sentido de educação, porque não vai ser uma criança tão obediente, gente. Criança do signo de Touro. Bom, a criança do signo de Touro, ela tem uma característica forte, que é a questão da possessividade, né? Então, a criança de Touro, ela tem o brinquedinho dela. Então, ela tem aquele brinquedo dela, vamos pegar aqui o anel, por exemplo, como exemplo. Então, esse aqui, vamos supor que seja o brinquedo da criança de Touro. Que ele é o brinquedo dela. Ela vai ter uma tendência natural a falar, ah, é o meu brinquedo, não quero dividir com o meu amigo, não quero que ninguém pegue, é meu. E isso é uma coisa que você tem que cortar já desde pequeno, porque senão vai ficar uma criança possessiva, vai querer ser um adulto possessivo, um adulto ciumento e que vai ficar sempre muito apegado às coisas. Então, os pais de uma criança de Touro, já sabendo disso, já podem tomar cuidado para desenvolver desde criança essa coisa de deixar mais livre. Não, isso aqui também não é seu, se quebrar a gente dá outro para você, deixa também sua amiga brincar, deixar a criança também se sentir um pouco mais livre nesse sentido. Outra questão com a criança de Touro é que você deve sempre ensinar ela a ser mais flexível. Então, por exemplo, final de semana você marcou com a criança de Touro que você ia levar ela no Parque X. Poxa, mas o Parque X ele fica legal com sol, aí chove. Aí a criança de Touro já vai falar, nossa, meu Deus, já vai fazer um drama, já vai ficar super revoltada, porque a criança de Touro, ela quer muitas coisas do jeito dela, é muito teimosa. Então você também tem que aproveitar já a infância para ir educando que tem que ser flexível. Então, isso aqui não aconteceu exatamente como você queria, não foi exatamente assim, ok, mas aí a gente, em vez de ir no parque tal, a gente vai num outro lugar, a gente vai jogar fliperama em tal lugar. Ou seja, mostrar que as coisas não precisam sempre seguir um caminho, porque depois você pode ajudar essa criança de Touro que vai virar um adulto de Touro a não se tornar uma pessoa com dificuldade com mudanças e trazer maior flexibilidade. São crianças que gostam de arte, então se você puder levar para teatro infantil, circo, tudo que possa ver que estimule a questão da criatividade, né? Touro é um signo ligado aí à arte porque é regido pelo planeta Vênus.
Agora vamos falar da criança do signo de Gêmeos. Essa é uma criança que vai te perguntar muita coisa, é uma criança extremamente curiosa e que você não adianta dar respostazinha qualquer não. A criança do signo de Gêmeos você tem que dar respostas que sejam realmente as respostas, que aquilo realmente faça sentido para a criança. Se você ficar dando respostas que não são agradáveis ou que não são respostas, que são aquelas respostas que você dá para a criança, né? A criança pergunta um negócio que você não está afim de explicar, ou que vai dar muito trabalho, você já fala, isso aqui não... Mas como assim? Então é uma criança que, como ela tem essa fome intelectual, né, tem esse vigor de pensamento, a mente muito inquieta, muita fome de conhecimento, você tem que dar, do mesmo jeito que a diária você vai dar atividades, a criança de Gêmeos você tem que dar atividades intelectuais. Então dá um livro para ler jogos intelectuais que tem que pensar, quebra-cabeça, jogo da memória, tudo que faz a cabecinha dela, né, fazer toda essa energia aí até para ela ficar mais tranquila. E também é um posicionamento, assim como Áries, que você tem que induzir a diminuir um pouco o ritmo, sabe? Quando vai chegando já à noite, diminuir as atividades para ir baixando um pouco a bola para não gerar uma certa ansiedade mental nessa criança. É uma criança que, apesar de muito inteligente, pode ter uma tendência à dispersão nos estudos, então sempre tem que ter muita concentração nessa área. Se você reparar que a criança de Gêmeos está tendo dificuldade para se concentrar, é interessante exercer atividades aí com ela que tragam essa concentração e tentar fazer com que isso ocorra mais no dia a dia dela também, ou seja, não deixar ficar um dia a dia muito dispersivo, muito bagunçado, trazer um pouquinho de rotina para ela conseguir focar. Então, por exemplo, a criança de Gêmeos não quer estudar, tá indo mal, então vamos escolher um horário e você vai ajudar ali, ó. Então esse horário, então vamos estudar para aquela prova X para ela conseguir focar naquilo. Criança do signo de Câncer. Essa é uma criança muito sensível, se magoa muito facilmente, uma criança carinhosa, uma criança apegada, tá? Ela vai ser muito apegada com os pais, às vezes um pouco mais fechada com os amigos ou meio desconfiada, vai ter um amigo especial que pode acabar se apegando e você deve, desde menino, de menina, fazer com que essa criança não fique tão fechada nela mesma e só nas pessoas que ela gosta e também não tão magoável. Então deve se fortalecer nessa criança a questão de diminuir um pouco a desconfiança, diminuir também o apego, porque quando se apega e fica apegado demais, fazer com que essa criança seja um pouquinho mais independente, um pouquinho mais solta e que ela aprenda a não se melindrar com tudo. Então, se você reparou que a criança de Câncer, tudo ela se melindra, tudo, ai, coitadinho de mim, tudo ela faz uma manha, não alimente isso. Tá? Não faça com que ele perceba que esse joguinho emocional de dar uma de coitadinho pode dar certo, porque senão ele vai crescer também um adulto. Ai, porque a mim não gosta, a mim não dão valor, porque você não me ligou, e daí vai alimentar essa que é uma tendência muito forte do signo de Câncer. Agora vamos para a criança do signo de Leão. A criança do signo de Leão, ela vai querer muita atenção, o seu centro das atenções, então vai ser aquela criança que, se for uma criança de Leão típica, né, ou seja, se não tiver outro signo muito forte presente dentro do mapa, a criança vai ficar ali querendo chamar atenção, então vai na casa de, sei lá, um amigo novo, ela já quer falar com todo mundo, ela quer conversar, ela já quer dar, se as pessoas estão reparando em outra criança e não nela, talvez ela fique um pouco incomodada. Então, existe dentro dessa criança uma característica forte, que é uma característica de ego, né? Ela já tem um ego muito desenvolvido. Então, você tem que diminuir um pouco isso nela. Falar para ela, olha, repara ali, deixa seu amigo, agora que seu amigo que vai falar. Olha o presente do seu amigo, é do seu amigo, agora ele vai falar do que foi que ele ganhou, entendeu? Porque senão vai ficar uma criança que ela vai poder ficar, ela pode acabar crescendo um adulto, né, com um ego exageradamente voltado para si mesmo. Então faça a criança de Leão ver o outro. E se ver também com um lado crítico, porque também pode ser uma criança que às vezes não só não vai obedecer ordem, porque Leão gosta de mandar e não obedecer, e isso desde criança já vai ser notório, mas também que vai querer impor demais. Então, aquela criança que pode dar um pouquinho de trabalho nesse sentido. Então, tem que baixar, digamos que tem que baixar um pouquinho a bola da criança leonina, senão daqui a pouco ela tá rugindo com você e com os outros também.
Agora vamos falar da criança de Virgem. Criança de Virgem, ela deve ser estimulada a não ficar certinha, perfeccionista demais, porque senão ela pode ficar aquela criança que às vezes se isola dos amigos, tem poucas amizades, pode ser uma criança às vezes um pouco mais tímida também, dependendo das outras influências do mapa, porém é uma criança muito inteligente. A criança de Virgem, ela é uma criança que tem uma atividade intelectual muito forte, ela é uma criança que tudo ela quer analisar, também pode ser extremamente curiosa, como a criança de Gêmeos, né? Tanto Gêmeos quanto Virgem são regidos pelo mesmo planeta, que é Mercúrio, que é o planeta mais rápido de todos, então por isso que as ideias o tempo inteiro estão indo a 1000, né? Gêmeos e Virgem têm essa afinidade, então nesse sentido a criança de Virgem também deve ser estimulada a jogos de inteligência, jogos que ela tenha que raciocinar, não é uma criança só para ficar fazendo atividade física, você tem que passar coisas novas de estímulos intelectuais para que essa criança se sinta aí plena e que ela coloque toda a energia dela para fora. Agora vamos falar da criança de Libra. Essa é uma criança de fino trato. Então a criança de Libra a gente tem que tomar muito cuidado com como fala. É aquela criança que se você falar um pouquinho mais alto, já vai se magoar, já vai chorar. Não é assim só pela sensibilidade, como é o caso da criança de Câncer. É porque realmente a criança de Libra, ela é uma criança refinada, é uma criança que gosta de fazer as coisas de uma forma muito estética, muito harmoniosa. Tá? É um signo que tem ligação com a arte também, então atividades culturais ligadas à arte, sair para ir no teatro também com uma criança de Touro pode ser bem positivo, atividades, escolinha de arte, sabe, aprender a fazer artesanatos, coisas diferentes, a criança de Libra pode gostar bastante. É um signo que eu sempre brinco, eu já falei em algumas ocasiões que eu acho que se eu fosse ter um filho, eu escolheria para ter um filho na época do signo de Libra, né, que eu acho que é um signo até fácil de lidar. Lógico que tem exceções, podem ter crianças de Libra que sejam atacadíssimas, dependendo do mapa e de outros contextos também, mas no geral são crianças que eu considero fáceis de lidar, você tratando elas bem, ou seja, não sendo grosseiro, tratando com calma, são crianças que fluem muito bem. Agora, a próxima criança é a criança de Escorpião. Essa é uma criança que tem uma vontade muito firme, também uma criança que você não vai conseguir educar na base só do você tem que fazer isso e vai fazer isso. Tem que ter uma explicação, uma boa explicação, uma criança inteligente, com uma mente muito meticulosa. Então a criança de Escorpião, ela tem ela consegue ver além. De repente você pega e inventa uma coisinha para a criança de Escorpião. Ah, não, eu vou ali. Falei assim, não, mas eu vi que você não ia ali, porque você tinha dito que você ia encontrar com a sua amiga no bingo. Então a criança de Escorpião, ela pega as mentiras, ela pega a coisinha que você de repente não tá querendo falar. É uma criança que por conta disso é bom você sempre tentar ser o mais sincero possível e quando você for falar uma coisa, fale o que é mesmo. Não fique tipo inventando, dourando a pílula, porque senão essa criança vai achar assim, poxa, se até meu pai e minha mãe mentem pra mim ou disfarçam, então o mundo inteiro também é assim. E esse signo já é um signo desconfiado. Então sempre jogue com a verdade com a criança de Escorpião, nunca subestime a inteligência dela e estimule essa profundidade dela. Quando você vê que ela tá querendo entender mais uma coisa, ou quando você vê que ela tá um pouco mais quieta também, estudando alguma coisa, deixe ela ir fundo no que ela tá aí se aprofundando, porque essa é a característica da criança desse signo. Criança do signo de Sagitário. A criança do signo de Sagitário é uma criança que gosta de aventuras, ela gosta de fazer coisas novas, ela gosta de amigos novos, ela gosta de inventar brincadeiras que ninguém inventou. É uma criança também um pouco mais rebelde, uma criança muito alegre, com muito vigor, é um posicionamento de criança assim que eu diria que é muito ativo, né? Normalmente os signos de fogo, né? Se a gente for considerar as crianças do signo de fogo, Áries, Leão e agora o último que eu tô falando que é Sagitário, elas têm essa energia muito vigorosa e com uma tendência também a serem crianças muito saudáveis, mas que tem que tomar cuidado para essa energia não ficar um pouco excessiva, um pouco dispersa. As crianças de Sagitário, por exemplo, elas são capazes de falar coisas para os adultos que os adultos falam, nossa, não era pra ter falado isso, porque eles estão super sinceras, né? Como diz o Cazuza numa música, que ele fala assim, já reparou na inocência cruel das criancinhas com seus comentários desconcertantes. Ele deve ter lembrado de alguma criancinha de Áries ou alguma criancinha de Sagitário.
né? Que criança, às vezes você pergunta uma coisa, ela responde, né? Ou ela faz uma pergunta que você fala, nossa, como que ele está observando isso, né? Tipo, Joãozinho, de onde você tirou isso? E é exatamente aquilo. Então, a criança de Sagitário, ela vai ter essa objetividade e essa sinceridade também muito grande. Agora eu vou falar da criança de Capricórnio. Essa é uma criança, gente, que ela é um Benjamin Button. Quem já viu aquele filme, O Estranho Caso de Benjamin Button, vai entender. Ou seja, ela nasce velha, sabe? É uma criança que ela já nasce velha, ela já nasce... Ai, preocupada, criança velha, criança preocupada. Ela não é aquela criança já solta que quer brincar. O oposto da criança de Sagitário, que já é soltinha na ladeira, que já quer brincar com todo mundo, que é coisa nova. A criança de Capricórnio não. Ah, então... Filho, você não vai brincar lá quando eu dizer, eu não sei, ele não sei, ele tá... Ontem encontrei com ele, não tava muito legal, não. Vou ficar aqui fazendo dever de casa. Aí você fala, nossa, mas você não quer passear? Tá todo mundo indo lá? Não, então assim, a criança de Capricórnio, no geral, tá, gente? Pode ter criança de Capricórnio que tem um monte de outras questões em Aquário ou até em Sagitário e vai ser uma criança mais solta. Mas no geral, o capricorniano, ele é um ser que ele nasce mais velho e conforme ele vai ficando mais velho, aí ele vai ficando mais solto. Então você vê às vezes pessoas de Capricórnio que quando chega nos 60 aí resolve viver, aí resolve fazer as coisas que não fez, as coisas que não fez na adolescência, aquilo que não se soltou, aí com 60 fala, agora tá na hora. Então eles invertem um pouco. Nesse sentido, a dica que eu dou para as pessoas que lidam, né, com as crianças de Capricórnio é que estimulem para não ficar assim tão sério, né, que faça com que a criança se solte mais, com que a criança não fique tão fechada em si mesma, porque isso pode às vezes demorar demais para soltar e atrapalhar o desenvolvimento, criar uma criança um pouco insegura, porque ela pode não ter um relacionamento muito legal com os amigos, por conta dessa coisa de ser mais fechado e mais sério também. Agora eu vou falar da criança de Aquário. Essa é uma criança que você tem que tomar cuidado de, tipo, deixar ela em casa fazendo alguma coisa sozinha, porque ela pode inventar um novo brinquedo, digamos, unindo o batom da mãe com o chaveiro do pai, entendeu? Porque é uma criança inventiva, é uma criança que consegue ter ideias novas, é uma criança que gosta de estar criando, então é uma criança meio professor Pardal, né? Aquela criança que tá o tempo inteiro tendo ideia, vai querer abrir o computador, você deixar o computador ali com uma ferramenta, você voltar, ela já abriu o seu computador para ver do que é feito, o que tinha ali dentro, né? É uma criança muito inteligente, uma criança também que você tem que dar respostas precisas, não adianta você ficar enrolando, porque é uma criança que vai reparar quando você está enrolando. Muito provavelmente uma criança que, para você lidar, fica uma dica, Aquário é do contra. Então, se você quer que uma criança de Aquário faça uma coisa que está muito difícil, ela não está querendo obedecer, porque é um signo rebelde, você fala que você quer que faça outra coisa, entendeu? Então, assim, você quer que faça aquilo, mas já viu que não vai fazer aquilo. Fala assim, não, na verdade também nem ligo que você não faça isso daqui, não. E aí você consegue levar, entendeu? Você, digamos assim, se desgasta menos, porque também não é uma criança, assim, tão obediente. A criança agora do signo de Peixes. Essa é uma criança bem sensível e eu diria que deve-se tomar muito cuidado para não sofrer traumas ao longo da infância, porque isso pode se refletir muito ao longo da vida adulta. E como é uma criança que se magoa fácil, que tem um coração muito aberto, então ela é aquela criança que pode pegar, ao contrário da criança de Touro, que vai falar, não pega meu brinquedo, a criança de Peixes é aquela que chega em casa e fala assim, nossa, cadê seu presente de aniversário? Eu dei para Juliana. Aí você fala, nossa, mas era o seu presente. Mas ela gostou tanto, eu dei. Entendeu? Então a criança de Peixes é aquela criança doada, e às vezes assim, as outras crianças podem abusar um pouco, e aí ela pode acabar ficando cada vez mais desconfiada por ter relações com crianças que não, digamos assim, não vejam essa bondade e abusem, né? Então a criança de Peixes, não que ela deva ser super protegida, mas ela deve ser educada no sentido dela se proteger também, ou seja, dela também colocar limites para ela não ser abusada no meio onde ela tá e também para ela ter uma personalidade mais firme, fazer aquilo que ela gosta, desde do comecinho assim, já ir mostrando o que você quer fazer, o que você gosta, aprendendo, fazendo com que a criança tenha um conhecimento do que ela realmente quer. E aprendendo com a criança o que tem a ver com ela, porque é uma criança que às vezes pode se misturar demais e não definir a personalidade dela, ficar uma personalidade meio
moldável, né? E isso não é legal. Então é legal que ela sempre seja educada para dizer o que ela quer, para fazer o que ela quer também, para não ficar tão, digamos assim, submissa, né? Então é uma criança muito sensível e essa sensibilidade deve ser respeitada para que ela cresça sem traumas e sem grandes mágoas aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo das crianças. Quem gostou pode curtir aqui embaixo no vídeo. Para quem não se inscreveu no canal, é só clicar aqui que você já vai ser direcionado para a área de diálogo onde você pode se inscrever no canal. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, um vídeo que eu não fiz ainda e que vocês achem aí que seja um vídeo importante, pode escrever aqui nos comentários que eu vejo todos os comentários um a um. Muito obrigada pela atenção. Namastê!